Grafite não é pichação? Ou pichação não é grafite? Grafite é arte nas ruas. Grafite é irreverência. Grafite, agora em álbum de figurinhas direto dos muros pra você. Existe mesmo fascínio pelo proibido? Esse é o nosso Canal Livre de hoje. Gostaríamos de agradecer a presença na nossa plateia do grafiteiro Juneca. Eu acho que essa coisa do proibido é muito questionável, né? Porque tem o proibido imposto e o proibido tradicional. Foi citado o caso da pichação lá. Eu acho que o problema da pichação não é o problema do proibido, é o problema de um condicionamento cultural que é imposto. E quando a pessoa entra na escola, a primeira coisa que ela aprende a escrever é seu próprio nome. E aí o primeiro impulso que a pessoa tem com uma lata de tinta na mão é escrever seu próprio nome, né? Então eu acho que isso não é tanto pelo proibido. Se bem que poderia acabar um pouco se a pichação fosse liberada. Eu acho que perderia a graça das pessoas picharem os muros. Mas eu não entendi qual é essa diferença entre as duas formas de proibição. As duas não são impostas de fora? São impostas, mas o tradicional é aquela coisa que já vem do antigo. Mas pelo que eu andei aprendendo aqui, lendo o material que a produção prepara, as pichações de muro são meio antigas. Ninguém também... Quem que disse que o muro tem que ser branco, sabe? Não, mas, por exemplo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro estava mais ou menos na cara que era para ficar do jeito que fizeram, não? Não, tudo bem, aí é um caso à parte. Não, isso é claro. Mas eu acho que não foi nada imposto. Falar, não, isso tem que ser branco, isso tem que ser azul, isso tem que ser verde. Agora, o que você acha que tem na cabeça um cidadão, né, que vai pichar o Cristo Redentor? Ali foi um problema de marketing que ele quis fazer para si próprio, entendeu? Então ele já pensou em se promover pessoalmente, porque ele mesmo avisou os jornalistas, avisou toda a imprensa que iria pichar o Cristo, né? Nem foi acreditado. Os pichadores todos não são assim, né? Não, tem até um código, não tem uma coisa assim, proibido pichar monumento, não tem alguma... Tem regras do pichador? Os pichadores respeitam alguma regra? Alguns, nem todos. Nem todos. A cidade não era tão pichada, né? Mas o que eu acho é o seguinte, ele fez um plano para se promover. Enquanto um pichou vários lugares, ele pichando ali, ele já se projetou e conseguiu o que ele queria. O que é? Se promover para quê? Não sei, né? Eu tive conversando com eles, né? Eles me disseram que a ideia era se promover, aparecer na mídia. Não sei se era para ser famoso por 10 ou 20 minutos, mas isso tinha para o ego deles, foi super legal. Isso é o que eles me passaram. Não é a minha opinião nem o que eu penso. A sua opinião qual é? Totalmente contrário. Não faz nesse caso. Você acha que é grafiteiro? É para se promover sempre? Não, ali ele não foi um grafiteiro. Não, no seu caso, por exemplo, você. Não, porque no meu caso, eu sou grafiteiro, eu quero passar arte para a rua, entendeu? Quero passar uma mensagem através de visualização, não através só de nomes. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas, a curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor, coreografias sabia de cor. E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha.
Calça boca de sino, cabelo black da hora. Sapato era mocassim ou salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com Cosa Nostra. E ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Bem, a história é a seguinte. O Gravando vai mostrar pra você uma história de um cara que no final da década de 70, começo da década de 80, saía com seu amigo pelas madrugadas para pichar a cidade de São Paulo. Ficou famoso por deixar a sua assinatura nos locais onde toda a população pudesse ver. Hoje você vai conhecer como o cara mudou, que princípio ele tomou, que rumo ele tomou. Você vai conhecer a partir de agora no Gravando. Juneca, conta pra mim uma coisa. Quando é que você começou realmente a pichar muros? Na verdade, foi no final dos anos 70, começo dos 80, né? Eu, juntamente com meu amigo Pessoinha, né? Que inclusive manda um abraço. A gente sempre estava interferindo na cidade, em vários pontos da cidade. Ah, então quer dizer que não é Juneca Pessoinha, é o Juneca é você, Pessoinha é outro. Exato, somos duas pessoas que naquela época deixávamos a assinatura em todos os pontos da cidade. Você tem ideia de mais ou menos quantos prédios, quantas casas, quantos muros, praças, enfim, você deixou a sua assinatura juntamente com o Pessoinha? Na verdade, na nossa época era um pouco diferente, né? Porque a cidade não era tão saturada e poluída como é hoje. Então a gente atuava em alguns pontos de grande movimento, alguns pontos que não havia nenhum movimento, como uma rua sem saída, por exemplo. Então não tinha essa de subir em prédios, nada disso, né? E a gente sempre teve uma preocupação de respeitar o patrimônio público, né? Então hospitais, monumentos, igrejas, nós nunca atuamos. Que na verdade a cidade é ampla e tinha vários pontos para nossa atuação. Vocês já foram presos alguma vez? Não, tivemos sorte, porque as pessoas não sabiam quem era e tinham muita curiosidade de saber quem era o Juneca, quem era o Pessoinha, né? Houve algumas perseguições, no tempo o prefeito Jânio Quadros andou muito atrás de mim, a gente falava pela mídia, né? Então ele mandava uma, eu falava outra e tal, mas na verdade acabou tudo em pizza. Juneca, o que levava você e seu amigo Pessoinha a assinar o nome de vocês pela cidade de São Paulo? Que na verdade a gente tinha uma outra preocupação do que há hoje, né? Na verdade a gente tentava levantar a curiosidade das pessoas, porque isso mexia com a curiosidade das pessoas, que todo mundo queria saber quem era Juneca, quem era a pessoa, o que era isso, se era uma dupla, se era uma pessoa só, se era uma marca de roupa, se era um político, enfim, era uma curiosidade muito grande. E isso que acabou nos incentivando a estar dando continuidade disso, né? Muito pelo contrário do que acontece hoje, que as pessoas querem mais aparecer, ou acabou se tornando uma competição, né? É uma verdade. Eu pelo menos pensava que você era uma só pessoa, quer dizer, Juneca Pessoinha. Na realidade a gente está vendo que Juneca é ele e tinha o companheiro que é o Pessoinha, né? Exato, inclusive hoje ele é advogado, né? Está prestando concurso para ser juiz de direito, nem quer mais ouvir falar em pichações. Legal. Juneca, hoje você é um cara totalmente diferente daquilo que você fazia no final da década de 70. O que te fez mudar de ideia? Na verdade, eu acho que o problema da pichação é um problema de condicionamento cultural, né? Quando você entra na escola, a primeira coisa que você aprende é escrever seu nome. Então um garoto com uma lata de spray, uma lata de tinta na mão, o primeiro impulso que ele tem é escrever seu próprio nome. Se o próprio ensino tivesse mais ênfase para o desenho, para a forma, para as cores, isso seria diferente. É o que a gente tenta passar hoje para esses meninos. É um pouco de lição de cidadania e tenta mostrar um pouco da arte, falar um pouco da história da arte, um pouco dos monumentos. Juneca, queria te desejar sucesso, bastante sucesso nessa sua empreitada aí. Eu espero que a galera tome consciência do que estão fazendo na cidade, o que possam fazer na cidade a partir desse passo, a partir desse seu projeto. E a gente quer ver essa arte nas ruas a todo vapor, porque pichação não, arte sim. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, por estar divulgando esse evento e convido a todos a comparecerem na Galeria da Consolação, passagem subterrânea ali com a Paulista, em frente à Belas Artes, para estarem vendo o resultado dessas oficinas.
Bom, em meio a tantas declarações, nesse Dia dos Namorados, declarações apaixonadas, um trabalho muito bonito que está acontecendo aqui na Avenida Paulista, uma arte do Juneca, que é um grafiteiro conhecido do público paulistano, vários trabalhos dele estão espalhados pela cidade. A temática do Dia dos Namorados, não é isso? O que você preparou? Que motivos são esses que você desenhou? É uma pequena homenagem do grafite, né, ao Dia dos Namorados. Eu tentei misturar um pouco de romantismo com a alegria do grafite. Agora, o Celso está mostrando aqui o Hulk todo verde, com o rosto vermelho. Exatamente o que significa? Por que ele ficou vermelho aí na história? É justamente uma brincadeira que eu quis fazer, né, por o Hulk ser verde, ele ficava... Oswaldo Campos Júnior, mais conhecido como Juneca. Os outros convidados são o jornalista Ézio Ribeiro e a produtora de moda e ex-modelo Marneide Vidal. Muito bem, vamos começar a conversar então sobre esse tema que é, no mínimo, complicado. Eu queria primeiro aqui a palavra... Acho que não precisaria acontecer o que está acontecendo, né? Ter que sancionar portarias, né? E no meu modo de ver, eu acho que tem que ter uma moderação, porque as pessoas dizem que pode se mudar de canal ou desligar. Mas hoje qualquer criança tem acesso a uma televisão, uma revista, não há controle nenhum. Quantos anos você tem? 24. 24. Então, me diga uma coisa, você acha que alguém tem o direito de julgar por você, que tem uma pessoa de 24 anos, alguém tem o direito de dizer a você, isto você pode, isto você não pode assistir? Não, eu acho que não, porque no processo democrático eu acho que a liberdade é o que mais influi, né? Mas eu acho que deve haver uma moderação em termos de Jarbas Passarinho fez bem ao baixar essa portaria instituindo a classificação. E cenógrafo, quer dizer, você de um vício, vamos dizer, como estava contando o Luca, você descobriu uma profissão. Tinha esse sabor que eles estão contando aqui naquela época, não? Não. E aos poucos foi chegando a exposições de arte, galerias de arte, bienais, né? Eu tenho aqui alguns dos seus trabalhos, que são trabalhos que você publicou nos muros mais ilustres da cidade, né? Foi. Dá uma olhada, a gente vai... Mas isso tudo no início dos anos 80, né? Sei.